Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. O objetivo dessa videoaula é estudar o produto de número real por vetor. E para entender como funciona essa operação, nós temos um cenário que você pode já verificar, constatar aí na tela. Então vamos conversar um pouquinho a respeito desse cenário para você entender como as coisas estão organizadas. Inicialmente, lá no canto superior esquerdo, existe um controle deslizante, que é formado por essa barra e um botão. A posição desse botão indica o valor de um número real, que nesse caso aqui eu configurei para estar entre -2 e 2. O valor do número real com essa posição aqui é 0,62, ou 62 centésimos. Se você deslizar o botão para a esquerda ou para a direita, repara lá no valor do número real, ele vai mudando. Para a esquerda, no mínimo, ele vai admitir o valor -2. E para a direita, lá do outro lado, ele vai admitir o valor 2. Então, essa barrinha com esse botão vão indicar para a gente o valor de um número real. Por outro lado, nós temos um vetor U, logo abaixo do controle deslizante. E esse vetor U tem as coordenadas 2, 2. Mas olha lá na figura. O vetor que está na cor vermelha. Esse vetor é o vetor U, na cor vermelha, que tem as coordenadas 2, 2. Começa na origem do sistema de coordenadas e termina lá no ponto 2, 2. Além disso, eu tenho aqui logo abaixo, ainda no canto superior esquerdo, o produto do número real alfa pelo vetor U, que é justamente... Olha nessa situação, com essa posição aqui do botão lá no controle deslizante, o número real vale 0,12, ou 12 centésimos, vezes o vetor, que é o 2, 2. E isso vai resultar em quanto? 24 centésimos com as duas coordenadas que vão definir a extremidade do vetor. Conforme a gente muda o valor do número real e deixa o vetor fixo, olha o que acontece com as coordenadas. Elas vão variando. Então isso aqui tudo foi programado para a gente entender como funciona o produto de um número real por um vetor. O produto do número real pelo vetor é esse vetorzinho representado por essa flecha aqui na cor azul. Eu vou empurrar o botão deslizante de modo que o valor de alfa vai se aproximar de zero. Presta atenção. O valor do alfa é 0,46, depois 38 centésimos, 0,26, 22 centésimos, 12 centésimos, 6 centésimos, 2 centésimos, até chegar, zero. O que aconteceu com o vetor azul? Que é o alfa vezes U. Olha lá o que aconteceu quando a gente vai aproximando o valor do alfa de zero, o vetor alfa vezes U está com o comprimento tendendo a zero, até que no valor de alfa igual a zero, o que acontece? Quando o valor de alfa é zero, o alfa vezes U é 0 vezes 2, 2, que vai dar 0, 0. Então ocorreu um anulamento do vetor. Exatamente, para o valor do número real alfa igual a zero, nós temos um anulamento do vetor. Por outro lado, se eu considerar agora a variação do vetor U, eu vou considerar aqui, vou variar o vetor U. Eu vou segurar lá no ponto A que define a extremidade do vetor U, que está no 2, 2, e vou empurrar lá para perto da origem. Olha o que vai acontecer. Conforme eu vou aproximando da origem, eu quero que você fixe sua atenção. Olha aqui no vetor U, que está com as coordenadas cada vez mais próximas da origem, e no produto. O que está acontecendo no produto? O produto também está se aproximando de quem? Do vetor nulo. Então quando eu anulo o vetor U, eu também anulo o produto, independente do fato do número real ser zero ou não. Puxa vida, então aqui eu já posso tirar uma conclusão bem interessante. Se o alfa valer zero,
o produto do número real pelo vetor vai dar vetor nulo, vai resultar no vetor nulo. E se por acaso o vetor u for nulo, o que aconteceu aqui, eu empurrei aqui o vetor u lá para a origem e ele se tornou vetor nulo, o alfa vezes o u também resultou no vetor nulo. Vamos escrever isso. Ok, vamos continuar nosso raciocínio. E agora para o caso do alfa não ser um valor nulo. Vamos considerar assim, o alfa diferente de zero e o u também diferente do vetor nulo. Se a gente trabalhar com valores positivos para o alfa, o que está acontecendo com esse vetor u? Inicialmente, você repara que a direção do vetor alfa vezes u é a mesma direção do vetor u. Mesmo que você assuma valores negativos, olha só, os dois sempre estão sobre a mesma reta suporte. E aí você vai falar, foi só para esse vetor. Não, se você mudar para cá, por exemplo, olha lá o que acontece. Os dois vetores continuam sobre a mesma reta suporte, então a direção do alfa u sempre é a mesma direção do u. O que vai mudar? Vai mudar o sentido. E observando bem aí na figura, quando eu tenho valores de alfa que são maiores do que zero, os dois vetores sempre têm o mesmo sentido. Então quer dizer que se o alfa for maior do que zero, o alfa u e o u vão ter o mesmo sentido. Observe lá os vetores nas cores azul e vermelha na figura. Olha o comportamento deles. E se o valor do número real... E quando mudou? Quando mudou? Cheguei aqui perto do zero, opa! Quando o valor do alfa mudou para negativo, o que aconteceu com o sentido do alfa u em relação ao sentido do u? Ele se inverteu. Preste bem atenção. O vetor u é o vetor na cor vermelha. Então o sentido dele está apontando da origem do sistema para o A. E do vetor na cor azul, que é o alfa u, ele já está apontando no sentido contrário. Então quando esse alfa aqui for um número maior do que zero, os dois vetores, o alfa u e o u, têm o mesmo sentido. E quando o alfa for menor do que zero, o que acontece? O vetor alfa u e u têm sentidos opostos. Vamos escrever isso. Falta falar da norma do vetor alfa u. Se eu estou construindo um vetor alfa u a partir do vetor u, como eu posso imaginar a norma dele? Para entender o que acontece com a norma, eu vou reposicionar aqui o nosso vetor u. De novo, o vetor u é o vetor na cor vermelha. Na posição aqui, 2, 2. E você repara que quando o número real alfa é meio, o tamanho do vetor alfa u, que é justamente a norma do alfa u, né? Que é essa daqui, o que acontece com ela? O que acontece com ela é exatamente a metade da norma do vetor na cor vermelha, que é o u. Então eu peguei esse meio, multipliquei pelo u e obtive um outro vetor que tem justamente a metade da norma. É isso mesmo. Enxergue assim. Nós temos aqui um quadrado. Vou desenhar para você o quadrado. Aqui, nós temos um quadrado. E esse vetor u está na diagonal desse quadrado. Esse quadrado tem lados medindo 2 unidades de comprimento. E olha aqui o que aconteceu. O vetor na cor vermelha, que é o u, ele começa lá na origem e termina lá no ponto A. Agora o outro já tem a metade do comprimento. Olha só, ele está na diagonal do quadrado menor aqui. E esse quadrado menor é um quadrado que tem um lado medindo 1. Então, por exemplo, aqui você sabe que essa norma vai ser raiz quadrada de 2. Por quê? Porque é o comprimento da diagonal do quadrado que tem o lado medindo 1. E esse maior aqui vai ter o dobro. Olha aqui na figura, olha só o comprimento. 2 quadradinhos, então 2 diagonais. O vetor na cor vermelha vai sair daqui e chegar lá na frente. Então tem o dobro. Aí se for 1, por exemplo, se for 1, para 1, os dois vetores coincidem. Tem o mesmo comprimento.
E se for para 2? Olha só o que acontece. Se o alfa for 2, quando eu multiplico U por 2, o comprimento do alfa U é o quê? 2 vezes o comprimento do U. Ou seja, a norma foi duplicada. Então quer dizer que a norma do alfa U vai depender desse número real, de maneira que sempre eu vou ter a norma desse vetor, produto de número real por vetor, igual ao módulo do alfa vezes a norma de U. É isso mesmo. E assim a gente pode definir o produto de número real por vetor. Bom, mas feito tudo isso, nós acabamos de definir o produto de um número real por um vetor. Então, dado o número real alfa um vetor U, o produto de alfa por U vai ser um vetor que tem as seguintes características. Se o alfa for zero, ou se o vetor U for nulo, o alfa vezes U, ele vai ser um vetor nulo. Mas e se o alfa for diferente de zero e o U diferente do vetor nulo? Então eles vão ter a mesma direção sempre, vão ter o mesmo sentido caso o valor do alfa seja maior do que zero, e vão ter sentidos contrários, caso o alfa seja um valor menor do que zero. E o último detalhe que a gente vai estudar é justamente referente a como determinar as coordenadas do vetor produto de número real por um vetor, a partir do número real e do vetor. Por exemplo, esses dois aí. Considera o U22 e o alfa 32 centésimos. Veja o que acontece com as coordenadas do vetor produto, indicado aí pelo retângulo vermelho, quando a gente tem esses valores para o alfa e para o U. 0,32 vezes 2 dá 0,64. Então o que a gente está fazendo ali para determinar as coordenadas é multiplicar cada componente pelo número real. Então assim funciona. Vamos ver outros exemplos. 1,5, por exemplo, vezes o vetor U. Quando eu faço o cálculo alfa vezes U, eu vou ter 1,5 vezes 2, que dá 3. 1,5 vezes 2, que dá 3. Olha só como é fácil você calcular o vetor produto.